Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de Matemática 2 com o professor Douglas de Souza, Atena Pré-Vestibular, certo? Então, nessa aula, essencialmente, a gente vai fazer uma revisão do que já viu até aqui, né? Dar seguimento ao estudo de circunferência e círculo e, posteriormente, ao estudo de polígono, na sua forma mais simples, né? Lembra que a gente tem dois tipos de polígonos, os polígonos complexos e os polígonos simples, né? A nível de vestibular, a nível médio, a gente só estuda os polígonos simples, tá? Então, vamos embora. Lembra que as dúvidas vocês podem ficar à vontade para tirar, certo? Por qualquer meio de comunicação que puderem me alcançar ou via algum membro da nossa coordenação, tá bom? Então, vamos embora. Então, estudo da circunferência. Lembrete das posições relativas de uma reta em relação à circunferência. Lembra que a gente viu isso na aula passada, tá? A gente viu que, dada uma circunferência e uma reta, a reta pode ser externa à circunferência, ou seja, não corta a circunferência, né? Não tem nenhuma intersecção com a circunferência, não tem nenhum ponto em comum, por esse motivo a gente chama essa reta de externa em relação a essa circunferência de centro O, tá? Então, externo. Quando a reta tocar em dois pontos, no caso aqui toca em A e B, a gente diz que essa reta ela é secante, né? Não tocou externa, tocou secante. Tocou em dois secantes. Se tocar em um único ponto, no caso aqui no ponto A, a gente diz que essa reta é uma reta tangente à circunferência. E essa tem uma propriedade bastante importante. Qual é a propriedade? Se você ligar o centro até o ponto de tangência, forma-se aqui 90 graus. Não esqueça disso, tá? Então, posições relativas de uma reta circunferência, externa, não tem ponto em comum, secante, tem dois pontos em comum, tangente, tem um único ponto em comum, e por propriedade, quando eu ligar o centro, que no caso aqui é o O, até o ponto de tangência, essa reta aqui, com esse segmento que eu tracei, vai formar 90 graus, e por isso a gente diz que eles são perpendiculares entre si. Tudo bem? Vamos embora. Importante, segmentos tangentes são congruentes. Como assim? Eu estou dizendo que se você pegar uma circunferência qualquer, certo? Aqui essa circunferência de centro em A, pegar um ponto D, passar uma reta tangente aqui, lembra que essa reta, minha gente, ela se estende, né? Ela está aqui, mas ela faz isso aqui, e essa aqui é a mesma coisa. Ela faz isso aqui, tá? Mas eu estou dizendo que os segmentos tangentes é que são congruentes. Lembra que a palavra congruente é a mesma coisa aqui, igual, mesma medida. Então, estou dizendo que de D, ou seja, do ponto de tangência até C, e de B até esse ponto C, esse tamanho aqui é igual a esse aqui. Então, você tem que memorizar bem a figura que está aparecendo na sua tela. Eu tenho duas retas que são tangentes à circunferência, uma no ponto C, aqui, aliás, uma no ponto B e uma no ponto D. E, além do mais, elas se cortam externamente a circunferência num ponto C. Tem que ser tangente, ambas, e tem que se cortar em um único ponto lá fora, tá bom? Aí, por propriedade, desse ponto de corte até os pontos de tangência, os tamanhos são iguais. Como assim? Né? Estou dizendo aqui que CD é igual a ABC, né? Esse tamanho daqui é igual a esse daqui. Vamos fazer um exemplo? Então, o exemplo diz o seguinte, nessa figura daqui, determine o valor de x. Isso aqui, minha gente, 90 graus, e isso aqui é a propriedade anterior que a gente falou, né? Estou ligando o centro até o ponto de tangência, tá? Então, essa questão te pede para calcular o valor de x. Tá, mas você sabe que A é um ponto de tangência e B é um ponto de tangência. As retas passam por esse ponto aqui e por esse ponto aqui e se cortam no ponto P. Aí você tem a imagem dessa figura aqui. Qual é a conclusão imediata que você tira? Ah, são segmentos tangentes, portanto, esse tamanho daqui é igual a esse tamanho daqui. Então, o que é que eu faço? Eu igualo lá no Enem. 6x mais 5 igual a 5x mais 15 e aí resolvo a questão. Ou seja, 6x mais 5 igual a 5x, aliás, a x mais 15, pega esse, bota para cá, não é assim? Pega o 5, bota para lá. Lembra que quando muda de membro, inverte a operação. Está somando, vai subtraindo, está somando, vem subtraindo. Quando não tem sinal aqui, minha gente, é mais, tá bom? Então aqui é o mais. Então fica 6x menos x igual a 15 menos 5. 5x igual a 10. 5 está multiplicando.
passa a igualdade, dividindo 10 sobre 5 dá 2, esse é o gabarito. Se você substitui, fica como? 6 vezes x mais x é quanto? 2. 6 vezes 2, 12, mais 5, 17. Esse lado deu 17. Bota aqui agora, no lugar de 5, de x, bota aqui 2. 2 mais 15, 17. Bateu, então sua questão está correta. Segmentos tangentes a uma mesma circunferência, se cortando num ponto externo, tem o mesmo tamanho. Tudo bem? Outra propriedade importante é a propriedade de um quadrilátero circunscrito. O que é um quadrilátero circunscrito? É quando você consegue colocar uma circunferência dentro dele, tá? Mas essa circunferência tem que tocar os 4 lados dele, ou seja, tocou aqui, aqui e aqui e aqui. Por que eu estou falando isso? Imagina que você tem esse quadrilátero aqui. Quadrilátero qualquer. E você vem e bota uma circunferência dentro. Imagina que isso é a circunferência. Esse quadrilátero necessariamente é circunscritível? Ou seja, você consegue colocar uma circunferência dentro dele? Não. Você está colocando aqui a circunferência na região dele. Mas para ser circunscrito, ela tem que tocar os lados dele. Ou seja, teria que tocar aqui, aqui, aqui e aqui. Para tangenciar, na verdade, né? Para explicar melhor, quando isso acontece, ou seja, você só coloca dentro a figura, a gente diz que esse círculo ou circunferência está imerso no quadrilátero. Mas quando está assim, bonitinho, tocando os lados, a gente diz que está inscrito. Aí aqui, tenha cuidado para a leitura. Aqui você pode dizer que a circunferência está inscrita no quadrilátero ou, reciprocamente ou analogamente, né, a mesma coisa, você pode dizer que o quadrilátero está circunscrito em relação à circunferência. Tá bom? Qual é a propriedade? Deixa eu só apagar isso aqui. Qual é a propriedade, então, quando essa figura aparecer na tua frente? A propriedade é o seguinte. Quando você tiver um quadrilátero e puder colocar uma circunferência nele, tangenciando os lados, ou seja, inscrever uma circunferência, a soma dos lados opostos é igual. O que eu estou dizendo aqui? Se você pega CD, o tamanho, e soma com AB, ó, AB mais CD é a mesma coisa que AD mais BC. Vamos fazer um exemplo? Então, para ser bem mais simples, na figura a seguir, determine o valor de x. O quadrilátero é circunscritível, ou seja, tem uma circunferência dentro dele e, além do mais, tocando os 4 lados dele ao mesmo tempo? Tem. Então, vale a propriedade. Qual é a propriedade? A soma dos lados opostos é igual. Quem são os lados opostos? Quem é oposto a 4x? 8x menos 12. Então, tu soma esse com esse aqui. Depois, soma esse com esse aqui e iguala o resultado. Tem muito o que fazer. Então, por propriedade, você tem que 4x mais 8x menos 12, ou seja, esse mais esse, é igual a 12x menos 44, mais esse aqui. E aqui, minha gente, cuidado, né? Você soma quem tem letra com quem tem letra e quem é número com quem é número normal. Então, 4x mais 8x, 12x, vamos com muita calma. E o 12 fica aqui, negativo. 12x mais 4x, 16x, quase que eu não falo. E menos 44 mais 8 dá menos 36. Implica que o quê? Eu vou botar esse para cá, ó. Esse aqui eu vou botar para cá. E esse eu vou botar para lá. Então, lá fica quem? Do lado de cá. Menos 12 que já está. E o 36 que estava negativo em positivo. Mais 36. Agora tu tem 16x. O 12x que estava negativo vai para lá. Menos 12x. Menos 12 mais 36, 24. Só escrever ao contrário. 16 menos 12, 4. 4 está multiplicando, passa a igualdade, divide. Então, x é 24 sobre 4, que dá 6. Sempre que tiver um quadrilátero e que puder escrever uma circunferência dentro, ou seja, tocando os lados dele, vale a propriedade que a soma dos lados opostos é igual. Beleza? Vamos embora. Posições relativas de uma circunferência. Bom, para isso, eu vou usar o programinha do GeoGebra para mostrar isso a você. Né? Não, aqui. Tá. Então, eu te dou duas circunferências. Quais são as posições possíveis entre elas? Quando elas estão assim, se cortando em 2 pontos, nessa formatação aqui, a gente diz que elas são secantes. Quando as circunferências se cortarem em 2 pontos, a gente diz que elas são secantes. Tá bom? Se eu mexer no raio, elas vão, naturalmente, se distanciando
até mais ou menos se cortar em um ponto aqui. Quando se corta em um ponto, a gente diz que elas são tangentes, mas são tangentes por fora. Nenhuma está dentro da outra. Então são tangentes exteriormente. Se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, tangentes interiores. Tô entendendo. E se não se cortar, mais ou menos assim, são externas ou exteriores. Então você tem, quando elas são, deixa eu só aumentar o raio da verdinha. Quando elas são secantes, se cortam em 2 pontos. Quando elas são tangentes, eu tenho 2 possibilidades de tangência. Quais são as possibilidades? Deixa eu só tentar colocar aqui, pronto. Quais são as possibilidades? Ou elas são tangentes por fora, ou elas são tangentes por dentro. Mais ou menos... Opa! Deixa eu tentar aqui. Pronto. Tangentes por dentro. E por aí vai, minha gente. Então, podem ser tangentes uma dentro da outra, se cortando em um único ponto. Podem ser secantes, se cortando em 2 pontos. Podem ser tangentes por fora, se cortando também em um ponto. E podem ser externas. Essas são as posições relativas de uma circunferência. Aí uma observação importante. Se elas forem tangentes externas, qual é a distância entre os centros delas? Ou seja, qual é essa distância aqui? É pegar esse raio e somar com esse raio. Então, se o raio da vermelha vale 1,9 e o raio da verde vale 1,6, quanto é que vale a distância entre os centros? Vale 1,9 mais 1,6, que dá, no caso, 3,5, e é o que aparece aqui. Mas se elas forem tangentes por dentro, como é que você acha a distância entre os centros? Subtrai um raio do outro. A distância é isso aqui, ó. Então você pega o raio grande e tira o raio pequeno. E é o que está sendo feito aqui. Mas isso é algo intuitivo. Por exemplo, se elas forem externas, qual é a distância? Não dá para saber bem a distância. Dá aqui porque eu estou usando um sistema de computador. Mas na mão não dá tão bem. Mas você sabe dizer que essa distância daqui até aqui claramente é maior que a soma desses 2 raios. E por aí vai. Tudo bem? Ok. Então lembra, elas podem ser externas, podem ser secantes por fora, podem ser secantes por dentro e podem ser, aliás, aqui, tangente por fora, tangente por dentro e secante. Uma observação importante. Sempre que 2 circunferências forem tangentes, por fora ou por dentro, o centro dela, os centros delas, na verdade, e o ponto de tangência são colineares. E o que significa ser colinear? Está alinhado. Então, eles são alinhados, ok? Se eu mexer aqui, não sei se eu consigo mexer aqui. Aqui não consigo, não. Aqui. Se eu botar para dentro, ó, são alinhados do mesmo jeito. Tá bom? Então, o resumo básico aqui, depois de ter mostrado a você lá. Ó, elas podem ser, também pode ser interna, claro, né? Sem se cortar. Podem ser internas, mais tangentes. Podem ser secantes, nesse caso aqui. Podem ser tangentes externas. Pode ser externa naturalmente. Então pode ser interna também, né? Faltou falar lá no GeoGebra. Esse cálculo aqui até que vale a pena, que é a distância até o centro, mas isso é algo intuitivo. Tudo bem? Vamos fazer um exercício aqui. O exercício diz o seguinte. Na figura, E e F são respectivamente pontos de tangência das retas R, ou seja, essa reta aqui, deixa eu pegar meu marcador, essa reta aqui, e essa daqui, S, com centros em O e raio R. D é o ponto de tangência. D está aqui. Deixa eu marcar D. D é o ponto de tangência. Beleza. Vou marcar tudo aqui bonitinho. Pronto, está marcado. D é o ponto de tangência de BC. Então, BC passa tocando no ponto D. Com a mesma circunferência. E a E vale 20. A E é esse tamanho aqui, né? Daqui até aqui. Nessas condições, né, determine o perímetro do triângulo ABC, o perímetro rachurado. Bom, vamos montar uma estratégia? Eu sei que de A até E vale quanto? 20. O E, esse aqui é um 20, tá? O E é o ponto de tangência quando a reta R passa e bate na circunferência em um único ponto. Note que está se formando 90 graus, como a gente se falou. Mas o F também é um ponto de tangência e a reta S toca lá embaixo, também no ponto A. Qual é a conclusão, então? Esse segmento AE e esse segmento AF são tangentes à circunferência e se cortam em um ponto externo. Imediato, concluir que
AE é igual a F. Esse tamanho daqui também vale 20. Vamos tentar fazer essa questão facinho, depois a gente vê a resolução dela. Tá, eu quero o perímetro do meu triângulo. Observe o seguinte, se eu disser que esse lado aqui vale x, automaticamente, aqui vale quanto? 20, só que tu tá tirando x, não é não? 20 menos x. Se valesse, por exemplo, 20 e o x valesse 1, aqui valeria quanto? 19. 19 é 20 menos 1. E por aí vai. Só que, minha gente, de E até B e de B até D também são segmentos tangentes. Ó. Toca no ponto E, toca no ponto D. Então, e se toca no ponto B lá fora. Então, de B até E valendo x, aqui também vale x. Né não? Aí tu chama aqui agora de y, ó que y lindo. Aí aqui pelo mesmo argumento também vale y. Só que esse tamanho aqui vale quanto agora? 20. Só que tirando quem? Y. Quem é o perímetro do triângulo então? 20 menos x, mais 20 menos y, mais x mais y. 20 mais 20, 40. Menos x com menos x, sumiu. Menos y com y, sumiu. 20 mais 20 deu 40, gabarito. Então, rapidamente, 40. Mas vamos ver a resolução? Por propriedade, né? A é igual a F, que é 20, foi o que eu falei. Que propriedade? Propriedade aqui é a propriedade da... Vou botar aqui um TG, certo? Da tangente. Possa ser que em algum livro a simbologia de tangente venha TAN. Isso é comum em literatura inglesa, tá? Então, seguindo o mesmo fato, chamemos EB de x. Então, é claro que BD vale x. Por quê? Porque, esquece, minha gente, tudo aqui, tá? Olha só para EB e BD, são tangentes. Então, eu chamei de x e chamou da mesma forma aqui embaixo, aqui de y. Né? Não chama de x não, para não ficar uma coisa tão... Você não sabe se é igual, de fato, aqui, tá? Mas você sabe que esse aqui é igual a esse aqui e que esse aqui é igual a esse aqui. Quando você chama de y, 20 menos y, o que é que ele fez? Somou os três lados do triângulo e, de fato, me resultou em 40. Tranquilo? Vê com calma essa resolução. Qualquer dúvida, estamos aí. Chegamos na parte final dessa aula. Eu estudo de polígonos. Polígonos simples. Então, o que é um polígono? O polígono é a delimitação, né? É a região do plano delimitada por segmentos de reta que não se cruzam entre si na região interna da figura. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que se você tem, por exemplo, antes de botar formalmente os conceitos, não está aqui minha caneta, vou botar. Deixa eu pegar a canetinha aqui. O que eu estou dizendo é, se você tem isso aqui, pá, essa região aqui, interna, é um polígono. Mas se você tem isso aqui, isso é um polígono complexo, mas a gente quer estudar polígonos simples, os que aparecem no ensino médio. Então, isso para a gente não serve. Isso aqui serve. Não se corta na região interna. O que eu estou dizendo é que não pode passar por dentro o corte. Tem que se cortar para formar isso aqui. Isso a gente chama de vértice. Aqui também tem outro vértice e por aí vai. Mas fazer isso aqui, ou por exemplo, fazer isso aqui, não pode. Tá? Então, isso não são polígonos. Esse é, esse não é, esse não é. Vamos ver as definições mais formais. Deixa eu só apagar isso aqui. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Definição. Chamamos de polígono a uma região do plano delimitada por segmentos de reta que não se cruzam entre si na região interna da figura, do polígono. É o que eu falei. Então, exemplos e elementos do polígono. Você tem dois polígonos aqui. Né? Ambos são polígonos, é claro. Né? Quais são os elementos? Esse pontinho aqui de encontro de dois segmentos a gente chama de vértice. Vou colocar um V aqui. Isso aqui a gente chama de ângulo. Isso aqui a gente chama de lado. Se eu conectar um vértice consecutivo ao outro, eu tenho um lado. Agora, se eu pegar vértices que não são consecutivos, ou seja, que não vêm um depois do outro, e conectar, por exemplo, esse não vem depois desse. Aí a gente diz que eles não são consecutivos. Se eu conectar isso aqui, a isso a gente chama de diagonal. Então, o que é diagonal? Segmento de reta, em um polígono, claro, que, para ficar mais preciso, né? Em um polígono, o que é uma diagonal? Segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos.
Ponto final. Tá bom? Vamos embora. Classificação de um polígono. Você tem duas formas de classificar um polígono, né? Você classifica quanto ao gênero, ou seja, quanto ao número de lados. Se tiver 3, você chama de triângulo, de 4, quadrilátero, de 5, pentágono, 6, hexágono e por aí vai. Dá uma lidinha nessa tabela. Vale a pena pelo menos saber os que estão aqui. E você pode classificar quanto aos lados e ângulos. E eles podem ser o quê? Quanto aos lados e ângulos? Bom, se eles tiverem todos os lados com o mesmo tamanho, tá? Como é o caso aqui, a gente diz que ele é um polígono equilátero. Então, o equilátero não é só o triângulo. Equilátero é qualquer polígono que tiver todos os lados com o mesmo tamanho. E a gente diz que são lados congruentes. Se tiver os 4 ângulos com o mesmo tamanho, por exemplo, um triângulo equilátero tem os 4 ângulos, os 3 ângulos com o mesmo tamanho. O retângulo tem várias figuras que tem. Se tiver só os ângulos do mesmo tamanho, a gente diz que é equiângulo. E se tiver todos os lados e todos os ângulos do mesmo tamanho ao mesmo tempo, a gente diz que é um polígono regular. Então, o polígono que tiver todos os lados com o mesmo tamanho, a gente diz que ele é equilátero. Não necessariamente ele vai ter todos os ângulos com o mesmo tamanho. O polígono que tiver todos os ângulos com o mesmo tamanho, a gente diz que ele é equiângulo. Se ele reunir essas duas características, aí a gente diz que ele é um polígono regular. Então, o que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados com o mesmo tamanho e todos os ângulos com o mesmo tamanho. Por exemplo, o triângulo equilátero. Ele tem todos os ângulos do mesmo tamanho e todos os lados do mesmo tamanho. Tudo bem? Polígono regular é uma coisa bem interessante de se estudar. Tá? Uma coisinha antes de passar para o próximo slide. Uma região poligonal ela pode ser convexa ou não convexa. Quando que uma região é não convexa? Uma forma de delimitar é: você escolhe 2 pontos quaisquer e conecta o segmento. Por exemplo, pega um ponto aqui, pega um ponto aqui. Se sempre o segmento ficar dentro, esse polígono é convexo. Se em algum momento você pegou 2 pontos, conectou e passou pelo menos um pedacinho por fora, ele é côncavo ou não convexo. Então, se você pega aquelas duas figuras lá de cima, deixa eu só apagar. Se você pega essas duas figuras daqui, a primeira é convexa ou côncava, a segunda é convexa ou côncavo. Simples, né? Escolhe 2 pontos quaisquer dentro, sempre, e liga. Nunca vai sair da figura. Se nunca vai sair, nenhum pedacinho, essa daqui ela é convexa. Mas se tu pega um aqui e um aqui, esses pontos estão na região, estão. Agora liga. Um pedacinho saiu, saiu. Então, não convexa. Outra forma de fazer isso, minha gente, é prolongar os lados. Você prolonga os lados da figura, todos os lados. E assim vai. Se algum pedaço do prolongamento desses lados passar por dentro da figura, então você diz que essa figura não é convexa. Se nenhum pedaço passar, ela é convexa. Por exemplo, prolongou aqui, ó, esse lado aqui, já passou. Então ela é não convexa. Todo mundo aqui embaixo é convexa. Pode prolongar à vontade. Ó. Não vai passar por dentro da região. Mas se passar, ela é não convexa. Tudo bem? 2 formas de você ver se é convexo ou não. Importante, número de diagonais de um polígono. Né? Então, isso aqui a gente deduz bem quando está num quadro branco, mas aqui fica a fórmula por enquanto, apesar de eu não gostar. Como calcula o número de diagonais de um polígono? N. Quem é N? Número de lados. Observação. Em qualquer polígono, o número de lados é igual ao número de vértices, que é igual ao número de ângulos. Então, um polígono que tem 100 ângulos, ele tem 100 lados e tem 100 vértices. Como que você calcula o número de diagonais? N é o que está aqui, vezes N menos 3 dividido por 2. Pega o quadrado, por exemplo. Não necessariamente um quadrado, um quadrilátero. Quem é o N? Quantos lados ele tem? 4. Aí fica 4. 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, dividido por 2. 4 vezes 1, 4 dividido por 2, que 2 fez. Dividido por 2 dá 2, então ele tem 2 diagonais, e de fato, né? É o que está aqui, 2 diagonais. Testa com tudinho aqui para ver se de fato bate, tá? Observação. Se um polígono for regular, o número de diagonais que passam pelo centro é n sobre 2, se n for par. Então, se você pega o quadrado, quantas diagonais passam pelo centro? 2. 4 sobre 2. Se você pega o pentágono, quantas passam? Nenhuma. Eu falei que é quando n é par. E o pentágono tem 5 lados. 5 não é par.
Pega o hexágono, por exemplo. Quantos lados ele tem? 6. É regular. Se for 6 dividido por 2, 3. 3 diagonais passam pelo centro. Perceba que de fato é verdade. Ó. Aqui está o centro, você tem 1, 2, 3 diagonais passando. E se for 100? Um polígono regular de 100 lados. Quantas diagonais passam pelo centro? 50. E por aí vai. Vamos fazer um exemplo? Considerando-se um octógono regular, o que é um octógono? Polígono de 8 lados. Tomando-se ao acaso uma das suas diagonais do polígono, uma das diagonais do polígono, qual é a probabilidade que ela passe pelo centro? O que é a probabilidade, minha gente? Probabilidade, na sua maneira mais simples, né? Você vai ver isso mais detalhado nesse curso do Athena, mas da maneira mais simples, a probabilidade é o que eu quero que aconteça sobre o que pode acontecer. É o número de elementos do evento sobre o espaço amostral, né? Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ela passe pelo centro. E o que pode acontecer? O número total de diagonais. Pode passar ou pode não passar. Tudo bem? Aqui é a maneira simples de fazer. Ó. P, que é a probabilidade, é igual. O que eu quero? Que passe pelo centro. Quantos lados ele tem? 8. É regular? É. Quantas diagonais passam pelo centro de um polígono regular de número de lados pares? A metade do número de lados. Metade de 4, 8. Metade de 8, 4, né? Falei ao contrário. Tá, e agora quantos diagonais tem esse polígono? Bota aqui. 8. Aqui vai dar 5 sobre 2. 8 vezes 5, 40 sobre 2, 20. Acabou. Simplifica. E isso aqui vai dar algum valor aí que a gente vai ver na resolução abaixo. E por aí vai. Ó, calculou o número de diagonais para ser o total, deu 20, foi o que a gente fez. Esse 4 aqui é a quantidade que passam pelo centro, dividindo dá 0,2. E em percentual, né, esqueci de botar aqui, dá 20%. Lembra que você pode representar uma fração nessa forma aqui, fracionária, claro, na forma percentual, que é aqui, ou na forma decimal. Como que você sai daqui para cá? Bom, se você tem um número decimal e quer ir para fração, aliás, se você tem um número decimal e quer ir para percentual, multiplica por 100. Se você tem um número percentual e quer voltar para decimal, divide por 100. Tá? Algumas coisinhas importantes. Soma dos ângulos internos de um polígono regular. 180 vezes n menos 2. N é o número de lados. Só substituir, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale o quê? 180. Quantos lados tem um triângulo? 3. 3 menos 2. 1 vezes 180, 180. A soma dos ângulos externos de um polígono sempre vai ser 360. Guardem isso, tá bom? Ângulo externo é isso aqui, minha gente. Uma observação importante. Sempre que você pegar o ângulo interno e somar com o ângulo externo correspondente, isso vai dar, anota isso aí direitinho, tá? Isso vai dar 180 graus. Por exemplo, isso é um ângulo interno e isso é o ângulo externo dele, está colado nele. A soma dá 180. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tá? Para o polígono regular, como todos os ângulos são iguais, a gente pode se referir ao ângulo interno. Todo mundo não é igual? Aí pensa comigo para não pensar que essas fórmulas aqui são difíceis. Pensa assim, se todo mundo é igual, como é que calcularia 1? Pensa no triângulo. Esse ângulo daqui é igual a esse, que é igual a esse. Vê se não é fácil. Chama aqui de x, aí todo mundo vai ser... Eita, x feio da gota. Todo mundo vai ser x. Quantos x eu tenho? 3. Quanto dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? Eu calculo por aqui, se eu não souber. 180. Então, quem vale x? X é 180. O 3 que está multiplicando passa para lá. São 180. Dividindo. E isso dá quanto? 60. Precisei de fórmula? Não. Vamos para o hexágono? Não tem problema não. Quantos ângulos tem o hexágono? 6. Mas não é todo mundo igual? É. 6x. Soma dos ângulos internos de um hexágono dá quanto? Sei não. Bota aqui. No lugar de n, bota quem? 6. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Coloca aqui. 720. Passo o 6 para lá dividindo. 720 dividido por 6, 120. É o que está aqui. Lindo, né? Então, ângulo interno de um polígono regular é pegar a soma total e dividir por a quantidade de lados. É o que está aqui. SI pela quantidade de lados.
Pode ser isso aqui, porque o SI é 180 vezes N menos 2. E o ângulo externo? O ângulo externo é mais fácil ainda, minha gente. O ângulo externo é assim. Quanto é que dá a soma dos ângulos externos sempre? 360. Como é regular, todo mundo é igual. Todo mundo aqui vai ser 60 por fora. Todo mundo aqui vai ser 90 por fora. Todo mundo aqui vai ser 120 por fora. Então, como é que calcula o ângulo externo? Pega 360, aqui, que é melhor, e divide pela quantidade de lados. E acabou-se. 360 dividido por 3 dá quanto? 120. Olha ele aqui. 360 dividido por 4 dá quanto? 90. Olha ele aqui. 360 dividido por 6 dá quanto? 60. Olha ele aqui. E aí não tem o que fazer. No vestibular, se você não quiser fazer isso aqui, você faz isso e vê quanto falta para 180. Como assim? Se eu sei que é a soma dos ângulos internos... Não. Se eu sei que o ângulo interno é 30, eu sei que o ângulo externo é 150. E se eu sei que o ângulo externo é 150, eu sei que o de dentro é 30. E assim vai. Por que eu sei? Porque eu sei que a soma deles dois é 180. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo? Os ângulos externos de um polígono regular medem 15. O número de diagonais dele vale quanto? Minha gente, como calcula o ângulo externo do polígono regular? O ângulo externo é 360 dividido por quem? Por N. Substitui e acabou. No lugar do AE vai botar quem? 15. Meio pelos extremos. Aí tu acha o N. Quando tu achar o N, tu bota na fórmula de diagonal, se quiser usar a fórmula. Então, bora lá. O ângulo externo do polígono é dado por 360 sobre N. Mas o AE, a questão já falou, é 15. Então, 15 é 360 dividido por N. Meio pelos extremos. 15N é igual a 360. 15 está multiplicando, passa dividindo. N é 360 dividido por 15, que me dá 24. Isso é, esse 24, o número de lados. Beleza? Portanto, o número de diagonais é como? Como é que calcula D? N vezes N menos 3 dividido por 2. Então, 24 vezes 24 menos 3 dividido por 2. 24 vezes 21 sobre 2. Posso simplificar aqui, né? 24 por 2, 12. 12 vezes 21, 252. Bateu o gabarito. Tudo bem? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, absorvido o máximo possível. Não esqueça de resolver os exercícios do livro, tá? Até mais. Cheiro no coração. Tchau, tchau.